Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, boa tarde, são 5 horas mais 4 minutos. Está entrando no ar mais uma edição do Jornal da Terra. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2013. Essa é a edição número 82 do Jornal da Terra, que diariamente aparece aqui no AM 1330 para monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Anote aí, meu amigo, não esqueça nunca: onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição número 82 do Jornal da Terra. Osasco tem o segundo maior produto interno bruto per capita do país. Em seu recurso, o petista João Paulo Cunha classifica o acórdão do STF como obscuro. Preso menor que chefiava o tráfico na favela Murão, em Carapicuíba. Em Pirapora do Bom Jesus, maior fornecedor de drogas é preso em flagrante pela Polícia Civil. Polícia Militar identifica mais 3 suspeitos de ataques em Osasco e Carapicuíba. Câmara de Barueri aprova contas de 2010 do ex-prefeito Rubens Furlan. Nova estação amplia fornecimento de água para Santana de Parnaíba. Fundação ProSangue precisa de todos os tipos sanguíneos para aumentar estoque. Secretário de Saúde de Osasco promete soluções em 90 dias. Mais 3 atletas do Solis Osasco estão convocadas para a seleção brasileira. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Seja muito bem-vindo aqui ao AM 1330. Muito obrigado também a você que sintoniza a Rádio Terra através do www.radioterra.am.br. Muito obrigado a você que tem mandado seus e-mails para nós, sugerindo reportagens, informações, reclamando, comentando tudo que é dito nesse espaço aqui, que se dedica à região oeste da Grande São Paulo. Você que participa através do endereço jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, e você também que interage conosco através das redes sociais, através do Facebook, por exemplo. É só procurar pelo Jornal da Terra, tem uma fanpage, tem uma página exclusiva para você interagir. E a primeira providência que você tem que tomar assim que chegar, assim que acessar a página oficial desse Jornal da Terra, é clicar em curtir. Porque a partir daí tudo que for postado, tudo que for colocado, for anunciado lá, você recebe em primeira mão na sua página do Facebook. Se você tiver lá um telefone que tem internet, que interage com as redes sociais, você vai receber também no seu celular. É muito bom, porque isso dá objetividade, rapidez, para você saber e lembrar você, poxa vida, está na hora de sintonizar o AM 1330, porque hoje vai falar disso, vai falar daquilo. Então, é muito importante a sua interação, a sua participação por conta disso tudo. E, por falar em o que vai acontecer no programa, hoje, além daquilo que nós classificamos como as principais notícias do dia, vamos ter aqui a participação do nosso colunista Ralf Silva, que fala de política no dia de hoje. Vamos ter a participação do Gustavo Buitron,
quarta-feira foi feriado, não tivemos o Jornal da Terra, e então hoje o querido Gustavo Buitron entra para dar uma atualizada em relação a como está Santana de Parnaíba, as questões políticas. Tem notícia boa de Santana de Parnaíba, que é uma maior cobertura da Sabesp em relação à distribuição de água lá. Mas o Gustavo vai trazer as informações da política, o que tem de legal, o que não tem de muito legal também. Logo mais. Sem esquecer também das notícias do esporte final de semana, sempre recheado de informações do esporte. Teremos a participação do Jefferson Miro trazendo tudo do esporte para você aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Com apoio da Prefeitura, o Rotary Clube de Jandira realizou mais de 5.000 atendimentos no final de semana na 10ª edição do Circuito Saúde, na Praça de Eventos na região central da cidade. Como em anos anteriores, o Exército, empresas e outras instituições do município ofereceram serviços como aferição de pressão, orientação alimentar, atendimento jurídico, testes para diabetes e hepatite C. Ainda foram realizados cortes de cabelo, orientação de trânsito, vacinação contra a gripe e atividades culturais. Este ano, uma das novidades foi o exame para se verificar se a criança possui o tracoma. O tracoma é uma doença no olho que inicialmente se parece com um tipo de conjuntivite crônica, que se prolonga por mais do que 5 a 7 dias habituais. O tracoma é causado pela infecção de uma bactéria chamada Schlandia trachomatis e é bastante contagiosa, especialmente nos seus estágios iniciais. Pode ser transmitida através do contato entre mãos, do próprio olho, por certas moscas ou mesmo por objetos contaminados como roupas, toalhas e lençóis utilizados pela pessoa infectada. A administração jandirense avalia que eventos como esse, a 10ª edição do Circuito de Saúde, tem um grande impacto, pois serve para detectar e diagnosticar problemas de saúde antes que eles se tornem crônicos. Nesta terça-feira, o prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio da Silva, anunciou o novo comando da Guarda Civil Municipal. Pela primeira vez, uma guarda feminina assumirá o posto mais alto. Norimar Helena Domingues Conde será a comandante. Já o subcomando será de Florisvaldo Ramos da Silva. Norimar ocupava o posto de supervisora desde 8 de março desse ano. Devido ao seu crescimento profissional, foi indicada para assumir a função de comandante. Ao fazer um anúncio ao lado do secretário de Segurança Pública, Silvio Roque, o prefeito agradeceu aos antigos comandantes pelos serviços prestados, destacando que foram de grande importância para Jandira. A indicação de Norimar veio depois de indicação dos próprios colegas de farda, que estão no dia a dia atuando e defendendo a cidade, ao lado da nova comandante. E o técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, convocou mais 4 jogadoras do Solis Osasco para dar início aos treinamentos visando as competições da temporada 2013 da Seleção Brasileira de Vôlei. Dentre elas, 3 são de Osasco, a levantadora Fabíola, a meio de rede a Denísia e a líbero Camila Bright. E a quarta fazia parte da equipe até o início do mês, a ponteira Fernanda Garay, que acaba de trocar a equipe laranja de Osasco pelo Fenerbahçe da Turquia. Elas se unem ao grupo que já treina em Saquarema, no Rio de Janeiro, para o Montreux Volley Masters, de 28 de maio a 2 de junho, que vai acontecer lá na Suíça. Antes dos 4 nomes anunciados nesta semana, Zé Roberto já havia convocado as levantadoras Claudinha e Dani Lins, as opostos Munique e Tandara, e as ponteiras Ellen, Priscila, Daroit, Michele e as centrais Bia e Angélica, além da líbero Suelen, todas, claro, do nosso Solis Osasco. Os nomes dessas 2 primeiras chamadas do ano
indicam que o técnico José Roberto Guimarães deve poupar das próximas competições as atletas que foram titulares na conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres no ano passado. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Margarida Maria Alves, localizado no Jardim Bonança, em Osasco, será ampliado. O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Lapas durante visita ao local. Na ocasião, Lapas anunciou a reforma da sede para, posteriormente, fazer a transferência do grupo de trabalho de interlocução para ocupar parte do espaço e, assim, ceder as salas hoje utilizadas para a posterior ampliação do CRAS. A ação faz parte do programa iniciado pelo prefeito Lapas, que busca o melhor atendimento e a humanização das ferramentas de saúde da cidade. O CRAS é uma unidade pública estatal presente na maioria dos municípios, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial de famílias. É o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica, materializando a política de assistência social do poder público. A polícia identificou outros 3 suspeitos de participação nos ataques que deixaram 4 mortos e 7 feridos em Carapicuíba e Osasco no último dia 17 de abril. As ações seriam uma resposta à morte do soldado PM Luiz Carlos Nascimento Costa em 5 de fevereiro, atingido por vários disparos na rua Primitiva Bianco, na região central de Osasco. Com essas novas identificações, a lista de suspeitos agora envolve 7 pessoas. Dessa vez, um policial militar teve a prisão temporária pedida e outros 2 estão sendo procurados. Eles se somam a 2 vigilantes que foram presos e a 2 PMs que estão detidos administrativamente na corregedoria da corporação desde o início das investigações. Com os suspeitos foram encontradas toucas ninjas e munição compatíveis com as usadas nos ataques ocorridos no dia 17 de abril. A polícia investiga agora a existência de um grupo de extermínio nas ruas da cidade. De acordo com informações, ao menos 2 civis suspeitos de envolvimento nos ataques tiveram familiares mortos por traficantes da região. Em razão disso, teriam se unido aos PMs para punir os responsáveis por esses assassinatos, além de vingar a morte do soldado Costa. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5h17. Conversar agora com meu amigo, o comentarista desse programa aqui, Ralf Silva. Boa tarde, Ralf. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Um prazer estar falando com vocês. Prazer sempre é nosso. E muito trabalho aí, meu amigo, hoje? Graças a Deus, não posso reclamar não. Continuo firme e forte aqui na batalha. Ralf Silva, hoje eu vou pedir 2 coisas para você. Primeiro, nós temos uma dúvida. Deixa eu ver aqui, apagou aqui o negócio, estou aprendendo a lidar com esse negócio aqui ainda, de vez em quando ele apaga e me deixa na mão, só um minutinho. Uma pergunta sobre a questão das domésticas. Eu sei que ainda existe muitas questões que podem ficar na base da negociação entre patroas e patrões e empregados. Mas uma dúvida aqui é a seguinte: o período de descanso, esse período que usualmente de almoço é de 1 hora, 2 horas, para efeito de cobertura de horário de trabalho da funcionária, ele pode ser estendido, pode chegar a 5, 6 horas, se for de acordo, se a funcionária estiver de acordo, Ralf? Sim, pode sim. Ela entra às 8, normalmente sai às 17, ou entra às 9 e sai às 18. Esse é o horário de praxe aí, que a lei determina. Certo. Agora, se houver uma convenção com a patroa, por exemplo, ela fala assim, eu quero almoçar por 2 horas, um dia ou outro, ou todos os dias, e sair 1 hora mais tarde, não tem problema. Isso não há risco pro patrão, para a dona da casa, mais lá adiante, de sofrer um processo por conta de, sei lá, eu estava pensando aqui a questão de horas extras, por exemplo. Sim, o que acontece é o seguinte, tem que ficar muito claro isso. Por exemplo, a pessoa que mora num prédio, aí já é mais fácil de controlar e evitar um processo, porque tem câmera, tem o porteiro para falar o horário, né? E o que acontece?
pessoa, por exemplo, mora perto do Largo de Osasco. Ela é empregada na casa, ela quer fazer as comprinhas na hora do almoço. 1 hora é pouco, ela fala, patroa, posso fazer 2 horas de almoço, eu vou sair 1 hora mais tarde? Não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que aí é uma questão de acertar entre as partes do horário, mas não tem problema nenhum. O caso aqui específico é para que a funcionária pretende fazer um curso nesse intervalo. Então ela precisaria dessas 5 horas aí, né? 4 ou 5 horas. Então, se for como o acordo indicado, no caso, é assinar um documento mesmo, né, Ralf? Aí o caso, como é um caso de um horário bem largo, né? Não é pouco tempo, aí seria melhor constar no contrato de trabalho. Para que ninguém mude de ideia lá na frente, como muitas vezes acontece, né? Exatamente. E... Agora o que acontece, Rodrigo? Ela pode repor também vamos supor que ela faça 2 horas por dia, que ela tem que buscar o filho na escola e deixar na casa da mãe. Certo. Aí, ela pode falar o seguinte, são 5 horas na semana, ela tem que fazer mais 4 no sábado, domingo ela trabalha por 10 horas, uma de almoço e 9 horas para repor. Entendi. Entendeu? No caso e isso aí seria o que você está dizendo aí numa criação de um banco de horas, é isso? Exatamente. Isso pode ser feito. Pode ser feito, como um acordo também. E não infringe nada da legislação colocada aí, não, né? Não, de maneira alguma, porque a legislação que não está regulamentada em relação à doméstica se aplica à legislação ordinária que já existe para todos os outros empregados. Entendi. Então não há problema algum de haver uma convenção entre as partes e se falar que ela vai descansar 1 hora a mais durante a semana e depois ela vai repor durante o sábado. Você avalia que o que ainda precisa ser regulamentado vai trazer grandes novidades ou, basicamente, o mais importante, aquilo que as pessoas vão sentir na pele em relação a custo, em relação à adaptação de horário, o básico já está colocado? Eu acredito que o 80% já está em vigor, entendeu? Agora, eu vi uma reportagem no UOL hoje, muito interessante. 70% das empregadas domésticas não foram registradas ainda, feita alteração no contrato de trabalho, como deve ser feito. Eu acredito que desses 70% aí, umas 30% já devem ter sido despedidas. Despedidas? Eu acredito que sim. Por conta do patrão avaliar a impossibilidade de custear isso, né? De pagamento, exatamente. Tá. É um fato que onerou muito mais a vida de quem pretende ter uma empregada em casa, né? Sim, com certeza. Eu já peguei 2 casos aqui no escritório de pessoas que têm sítio, não vai ao sítio, pagavam um salário mínimo para o caseiro, e agora chamou o caseiro e falou assim, ou te mando embora, ou vamos fazer um contrato de comodato. Comodato? Caso contrário, entendeu? Comodato, explica para nós. Comodato seria usar o sítio, ele pode morar no sítio, sem ter que pagar aluguel, sem ter que pagar nada, mas aí não existe mais o vínculo empregatício. Tá, mas isso não é uma burla? Não, quem tem o comodato tem que manter o imóvel. Tá. A lei é clara. Então eu tenho um apartamento, falar, posso morar lá? Pode, Rodrigo, vamos fazer um contrato de comodato aqui. Você tem que manter o apartamento. Entendi. Entendeu? Pagar o condomínio IPTU e manter ele em plenas condições. Entendi. Aí quer dizer, extingue-se o vínculo empregatício e o que houve foi uma cessão do imóvel para... Isso. Por exemplo, você vai em contrapartida, uma manutenção dele, né? Exatamente. Então esse patrão vai no sítio. Passou a ser comodato, não é mais patrão. Ele não pode virar pro ex-caseiro e falar assim, acende a churrasqueira, tá sujo aqui, a minha casa tá suja aqui, tá suja ali, porque não tem mais o vínculo empregatício, ele não pode mais a ordem. O que ele pode falar é o seguinte, a grama não tá cortada, entendeu? A cerca caiu ali, você tem que reparar, porque aí são coisas do imóvel. Ah, entendi. Entendeu? Mas aí você vai falar como comodatário e comodante, né? Que o comodante quem cede, comodatário é quem está recebendo o imóvel aí, a título de comodante. Essas saídas são vocês, advogados, que acabam apresentando para os patrões como solução? Ou eu estou equivocado? Olha, o que acontece muito é o seguinte, as pessoas hoje em dia com a internet, elas chegam no escritório do advogado já querendo dar, como se fosse no médico, falam assim, eu tô com uma dorzinha aqui, me dá uma dipirona, entendeu? Só que aí não é assim que funciona, porque você tem que analisar caso a caso. Mas normalmente as pessoas já chegam no escritório, eu pensei no comodato, eles dão uma fuçada na internet e já tem uma noção, sim. Entendi. Ralf, uma outra questão
Vamos falar agora um pouco, para a gente, eu sei que você tem um compromisso agora, vamos falar da questão da política de Osasco. Nós temos uma questão, uma situação crônica da saúde em Osasco. Em todas as suas manifestações, o prefeito tem deixado muito claro que ele reconhece essa dificuldade e que está trabalhando muito, desde tentar humanizar o atendimento, na abordagem no primeiro contato, até tentar resolver o que eles identificam um grande problema como sendo a defasagem de salários em relação às cidades da região. Primeiro, essa avaliação está correta, e segundo, você que conhece as peças desse jogo de xadrez, estão sendo efetivamente tomadas essas atitudes para diminuir os problemas da população em relação à saúde de Osasco? Olha, eu tenho visto, inclusive a semana passada, o prefeito Jorge Lapas se reuniu com o secretário da Saúde e os principais dirigentes da saúde do município. No antigo Paço Municipal, teve uma reunião lá demorada com eles, que os problemas já foram identificados e eles estão buscando soluções. Então, o Lapas quis ouvir todo mundo, eu acho que é um lado interessante, que é ouvir quem está no dia a dia, né? Quem sabe o que está acontecendo realmente, que o Lapas não tem condição nem tempo, né? Seria humanamente impossível ele ir em todos os pronto-socorros saber o que está acontecendo um por um. Então ele já fez esse mapeamento. Agora eles estão num processo que o Zé Armando também esteve na Câmara, que é o secretário da Saúde, conversou com todos os vereadores, porque os vereadores da situação estão sofrendo pressão da população. Então eles chamaram o Zé Armando conversou, e a principal medida que o Zé Armando deve tomar nos próximos dias é o seguinte: ele vai encaminhar um projeto de lei para a prefeitura que o médico ganha por horas. Sei. Você entendeu? Isso vai minimizar a defasagem, a diferença? Exatamente. De acordo com ele, esse projeto vai dobrar o salário do médico. Entendi. Então, se dobrar, isso vai ser muito bom, porque o município e o munícipe vai ganhar muito, né? É verdade. Então, a gente torce para que isso dê certo e que com isso a gente consiga realmente uma saúde mais eficiente no município. Que é o grande... Porque Barueri já está sofrendo com o problema de saúde de Osasco, que o pessoal está indo para lá. Pois e assim, para falar a verdade, algumas coisas enche um pouquinho o saco, né? Desculpa até essa expressão, mas você acompanhar a sessão de Barueri e cada vereador que vai à tribuna fica falando disso, porque as cidades vizinhas se socorrem da saúde aqui. É verdade, a gente sabe, não está mentindo, mas também, né, caros vereadores de Barueri, todo mundo sabe disso, e não é, também, a questão é assim, tem que se tratar isso dentro de um fórum específico, de toda a região também. Porque uma questão, no caso aí de Osasco, o que desequilibra é o salário que Barueri paga para os seus médicos também. Então, Barueri não é que a gente vai dizer que eles têm que reduzir o salário, que é culpa deles, mas tem uma ação da cidade de Barueri que provoca problemas, no caso de Osasco, por conta do salário, né? Rodrigo, nós temos algumas soluções eficazes. Por exemplo, os moradores de Barueri utilizam Osasco para cortar o pedágio, também danifica nossas ruas. Sim, tá vendo? Então, seria uma contrapartida, mas Barueri tem uma deputada federal, entendeu, que pode propor projeto de lei no seguinte sentido, de receber verba estadual e federal de acordo com o número de atendimentos. Entendeu? Isso vai ser bom para Osasco e para Barueri. Porque Osasco atende mais que Barueri, mesmo o pessoal indo para lá, porque Osasco quer ter o dobro da população. É verdade. Por fim... Então você vai ser uma espécie de compensação para todos os municípios. E aquele município que é pequeno e tem muito dinheiro, às vezes até remaneja o orçamento tirando da saúde para outras áreas, ele vai tirar da saúde desse município pequeno e vai jogar na saúde realmente do município que precisa e que atende. E Barueri, como alega ser a sobrecarga, aí vai atender mais... E vai também buscar mais recursos por conta disso, né? Com certeza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você está feliz aí com o que está estampado nos jornais da região? Osasco é o segundo PIB per capita do país? Olha, é interessante esse dado, é muito interessante, que a gente está conseguindo arrecadar muito, né? 47 Agora, mil... tem alguns dados que são tristes também, como Osasco é a pior educação do estado de São Paulo. Isso é verdade. Então não adianta se arrecadar e ter uma população
analfabeta ou semi-analfabeta que está sendo criada e o índice de violência vai crescer muito. Mas o PIB per capita, Alfred, não é exatamente o que se arrecada, e sim o que o osasquense arrecada, porque a média ali é 47 mil anual por pessoa, bem acima da média nacional. Onde você quer chegar, eu sei que a maioria dos osasquense vai gastar na sua própria cidade. Mas é um dado interessante, né? É muito importante para as autoridades da cidade terem um olhar mais cuidadoso, né? Sim, e para também as autoridades e eles buscarem maneiras e mecanismos dos osasquenses gastar o dinheiro aqui, porque nós estamos muito perto de São Paulo, muito perto de Barueri, e o que acontece? Tem muitas pessoas, até minha família, vai jantar em São Paulo ou vai jantar em Barueri. Verdade. No Alphaville ou você vai para São Paulo. Porque Osasco, por exemplo, tem poucos restaurantes que você vai comer uma comida diferente, vai ter. Então, tem que realmente incentivar a criação de determinadas empresas, até, como eu dei exemplo de restaurante, para a gente gastar o dinheiro na própria cidade. Isso vai ser bom para todo mundo. Agora, também tem que incentivar o osasquense, né, e até nós, como meio de comunicação, a pressionar a Delegacia de Ensino Estadual, por exemplo, para melhorar a nossa educação, porque a pior educação do Estado de São Paulo, o reflexo vai ser daqui uns 3 anos, você vai ver algum índice de violência. É porque reflete imediatamente, você tem toda a razão. Eu dei a palestra no José Jorge, pelo projeto do OAB Vai Escola, dei a palestra em todas as salas lá. A quantidade de alunos com liberdade assistida, ou seja, que já foram presos, para o pessoal, para o ouvinte entender, já foram presos e agora estão em liberdade condicional. E uma obrigação é estudar, é gigante. Eu estou fazendo guerra lá dentro da escola com um pedaço de cano, estão soltando fogos de artifício dentro da escola para machucar o outro. Olha que ponto a gente está chegando. Muito diferente da escola que, embora nós dois que sejamos de períodos diferentes, né? Mas mesmo assim, muito diferente do que a gente viu na escola enquanto fazia lá o ensino médio, enfim, muito diferente. Infelizmente, essa é uma realidade muito diferente mesmo, mas vamos torcer para isso mudar. Essa informação é muito boa, muito importante, eleva o nome da cidade no país, né? Mas tem essa contrapartida aí. Mas eu fiquei feliz na hora que eu vi nos jornais, sim. Politicamente também, Rodrigo, eu queria falar sobre a SICA aí. Isso, tem novidades na SICA? Olha, novidade nenhuma. Tem jornal que já deu que o secretário ia ser o João, a Maria, o Papagaio, o Periquito. E o prefeito está segurando. Eu acho que com inteligência. Eu acredito que a SICA, não só a SICA, como deve ter uma mini reforma aí. Isso que eu ia te perguntar. Tem uma reforma à vista, então? Um barulhinho, você vai na prefeitura, o povo fica perguntando até para mim se eu venho, vou fazer parte do governo. Falei, eu já houve o convite, mas estamos aguardando o momento certo. Então, o Zum está forte e está crescendo cada vez mais, né? Entendi. E tem algumas secretarias que têm um maior índice de problema aí. Uma delas é a saúde, a outra nós vamos conversar na quarta-feira com o secretário de segurança, o André, né? Isso, vamos conversar com ele a respeito de vários problemas aí do nosso município. Ele agendou conosco, finalmente, estará no estúdio conversando conosco e, claro, você vai estar lá conosco. Com certeza, Rodrigo. Agora, para a gente dar tchau, você falou dos restaurantes de Alphaville. Esse sabe que eu sou meio metido a falar coisas engraçadas, né? Mas a minha namorada, no final de semana, ela soltou a melhor possível. Quando chegou a conta, lógico que não foi ela que pagou, mas ela falou, só faltou o cara vir de Toca Ninja. Não vou falar o estabelecimento, mas enfim, né? Nossa Senhora. Boa, né? Bom, o Zap está ganhando um grande restaurante, né? Não sei se você ficou sabendo. Não, não estou sabendo, não. Pode fazer o jabá, porque eu vou fazer o jabá que eu vou falar da inauguração, né? Mas você vai ser teu cliente, é isso? Não é uma rede de restaurante mundial. O Outback está indo pro Shopping União, né? Shopping União, tá. Isso, acho que os Osasco ganham um grande restaurante, do qual eu frequento, com certeza. Sem dúvida, as costelinhas são irresistíveis. Ralf, bom final de semana para você, meu irmão. Obrigado, Rodrigo, ótimo final de semana, obrigado pelo carinho, obrigado a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Estamos à disposição. Fiquem com Deus. Um abração. Um abraço. 5h33. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Assim como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Barueri
aprovou na sessão de terça-feira as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2010, período administrado por Rubens Furlan. Dos 21 vereadores, 7 não concordaram com a decisão do tribunal, 2 se abstiveram e 1 estava ausente, enquanto 11 foram favoráveis às contas do ex-prefeito. Apesar da aprovação, o parecer do tribunal inclui algumas recomendações, com especial atenção à oferta de vagas nas escolas públicas municipais, especialmente no ensino infantil, segundo atesta o documento do tribunal. Esse trecho fez com que alguns vereadores questionassem a aprovação pela Casa da antiga administração. O líder do governo da Casa hoje, do atual governo, Carlinhos do Açougue, do Democratas, questionou as recomendações expedidas pelo tribunal. Para o Democrata, se houve a advertência porque, de alguma forma, há erros grosseiros. Tudo que gera preocupação para o futuro é preciso se precaver agora. E tenho cuidado. Não posso votar em algo que hoje pode gerar um problema no futuro, comentou o vereador Carlinhos do Açougue. Ainda restam ser aprovadas as contas de 2011 e 2012 da era Furlan, mas não há prazo para apreciação do Tribunal de Contas do Estado ou da Câmara Municipal para esses períodos. Dando continuidade aos projetos habitacionais que vêm transformando as favelas de Osasco em bairros com toda a infraestrutura, o prefeito Jorge Lapas se reuniu nesta quinta-feira com representantes da Caixa Econômica Federal para negociar a construção de mais 4.000 moradias em parceria com o governo federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. A expectativa é que esse pacote de obras seja concluído até o final de 2015. Os locais de obras ainda estão sob análise, mas já estão definidas a segunda fase do conjunto habitacional Flor de Lis, no Jardim Belmonte, e ainda a construção de moradias para as famílias das áreas Miguel Costa, em Quitaúna. Com os vereadores de Osasco no início da semana, o secretário de Saúde, José Armando Mota, tranquilizou os parlamentares sobre a difícil situação vivida nas unidades de saúde do município. A reunião teve aproximadamente 1h30 de duração e serviu para o secretário apresentar possíveis soluções para resolver os problemas que têm atormentado os moradores. De acordo com os vereadores, José Armando revelou as dificuldades que tem encontrado à frente da secretaria, como o baixo salário pago aos médicos, o que afasta os profissionais que preferem trabalhar em municípios que remuneram melhor, entre aspas aí, pode colocar Barueri. Durante a reunião, o secretário afirmou, dentre outras coisas, que a Secretaria da Saúde contratará ao todo mais 200 médicos para suprir a demanda já nos próximos meses. A ideia do secretário é tentar igualar o salário pago aos doutores com os da região. Ele garantiu que nos próximos 90 dias todos esses problemas estarão resolvidos. Você acredita? Além de registrar o 12º maior produto interno bruto entre os municípios brasileiros e o 4º no estado de São Paulo, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Osasco tem destaque ainda maior quando se trata de PIB per capita, indicador formado por toda a riqueza de uma cidade dividida pelo número de habitantes. Nessa lista, o município ocupa o 2º lugar do país, com renda de 47 mil anuais por morador, perdendo apenas para Brasília. Os dados estão na edição de abril da revista Exame Céu, que traz como tema o futuro das cidades. Nela, Osasco é citada na reportagem O Século das Cidades, que aponta a tendência de que a competitividade de uma nação reflita a soma da competitividade de suas cidades. Segundo o texto, a ascensão urbana também está evidenciada no Brasil, e os melhores exemplos disso não estão mais nas maiores cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, mas em municípios menores.
Nesse contexto, além do levantamento per capita, Osasco é citada por ter uma das maiores taxas de crescimento do PIB no Brasil. Entre 1999 e 2009, o valor cresceu em média 14,9% ao ano. Esse desempenho, ainda de acordo com o levantamento, é resultado da transformação de sua economia, que passou de predominantemente industrial para o foco nos serviços. Atualmente, 80% da riqueza do município tem esse setor como origem. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h39. Seja bem-vindo, você que está chegando agora ao AM 1330. E obrigado a você também que ouve a Rádio Terra, ouve toda a programação da Rádio Terra através do www.radioterra.am.br. Deixa eu deixar aqui um abraço para o... Deixa eu ver aqui. Agora abriu. Senhor Orlando Figueira. Orlando Figueira, ele é de Carapicuíba, da Vila Dirce. Orlando Figueira. Ele é parente de um grande amigo nosso que vai... Um amigo que nós conhecemos há pouco tempo, mas que vai estar aqui no programa a partir da semana que vem, trazendo os bastidores da política de Carapicuíba. Um abraço também para Flávia Ventura, de Amador Bueno. Amador Bueno é um bairro de Itapevi. E quem também acompanha o programa em Osasco é o Antônio Seriolo. Antônio Seriolo, aposentado, que assim como a Flávia, assim como a dona Cida, lá de Itapevi, que não chega às 5 da tarde, a mulher dele, ele me contou que a mulher dele manda parar tudo. Desliga o Datena e põe no Lobo. Adorei isso, adorei. Tinha que falar dele aqui. São 5h41. Vamos falar do processo do Mensalão. Eu tinha que ter falado isso com o Ralf Silva, mas perdi a oportunidade. Essa semana, encerrou-se o prazo das apresentações de contestações pelos condenados da ação penal 470, conhecida como Mensalão. Então, todos aqueles condenados apresentaram recursos para tentar, dizem os juristas, para tentar diminuir suas penas. Diminuindo as penas, alguns vão sair desse chamado regime fechado e vão para o regime semiaberto. E aí tem uma série de condições que vão fazer com que eles sequer vão ver de perto uma algema. Eu acho que não é querer espizinhar sobre a desgraça alheia, mas há um clamor da população por ver esse grupo de pessoas, que alguns deles efetivamente vão para a cadeia. Existe isso não é um desejo meu, não é um desejo do Emerson, não é um desejo do Ademir, é um desejo da população. Então, é óbvio que eles têm bons advogados, as manobras regimentais, legais, estão sendo tentadas através desses recursos. Uma delas é tentar tirar da relatoria dos recursos o presidente do Supremo, que foi o relator do processo todo, né, o nosso Joaquim Barbosa, também conhecido como Batman, né, aquele capão dele parece o Batman mesmo, né? Então, estão tentando desqualificá-lo para que ele não seja o relator, é óbvio. Isso é uma tentativa de afrouxar as penas e vamos esperar os próximos dias. E o caso específico de um parlamentar da nossa região, que é o deputado petista João Paulo Cunha, que foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O advogado dele, que é nada mais, nada menos que o Alberto Toron, né? Uma fera da toga, um craque da toga. O Alberto Toron alegou que o documento de condenação é para ele, o acórdão, né, que é o documento de condenação, é obscuro, que ele se contradiz, não deixa claro se a perda do cargo é consequência da suspensão dos direitos políticos previsto em caso de condenação, ou se em virtude da condenação
o legislativo terá que declarar a perda do cargo. Aí ele pega essa dúvida dele e diz que por isso tudo invalida todo o documento, né? É a mesma coisa de eu, no começo do jornal, eu sou um cara que fala muita besteira, falar uma besteira, você dizer, eu não vou ouvir mais o restante desse programa, porque o Lobo falou uma besteira no começo do jornal. Poxa vida, é uma questão muito clara. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é evidente que esses advogados brilhantes sabem muito bem o que estão fazendo e as argumentações que estão colocadas nesses recursos deles. O negócio agora é esperar, mas meu amigo, minha amiga, ficarmos vigilantes. Vigilantes no sentido de exercermos pressão, seja ela de que forma for, ligando, se manifestando através de programas como esse, de redes sociais, deixando claro nas entrevistas para jornais, para as rádios, portais de internet, o que a população brasileira pensa desse episódio. Nós, efetivamente, não vou dizer que queremos o João Paulo Cunha, o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, nós queremos que esses caras que assaltaram o dinheiro público, que alguns deles, que os que merecem, se merecerem todos, que vão todos, mas os que mereçam, que vão para a cadeia, que experimentem a algema, que experimentem ver o sol nascer quadrado. Porque se eu ou você, meu amigo, se cometermos um crime desse naipe, se formos condenados por peculato, lavagem de dinheiro, corrupção, nós, o Zé Povinho, vamos sim para a cadeia. Então, nada mais justo que as pessoas também sejam rigorosamente e exemplarmente punidas. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de sexta-feira. Eu e o comandante Schmidt seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem utiliza neste momento o corredor norte-sul no sentido do aeroporto de Congonhas encontra um trânsito carregado do início da 23 de maio até a passagem do aeroporto. Já no sentido de Santana tem o pior trecho da ligação leste-oeste até a chegada da Avenida do Estado. Team Liberty Controle Express. Simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Assine já. Team, você sem fronteiras. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A situação é considerada emergencial na Fundação ProSangue, que abastece mais de 100 instituições de saúde do Estado. A ProSangue tem registrado seu estoque de bolsas em situação emergencial para os tipos O negativo e O positivo, mas a entidade também precisa de doadores de outros tipos sanguíneos. Para doar sangue, basta estar em condições de saúde, vir alimentado, evitar alimentos gordurosos 4 horas antes que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes, ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos e trazer documento de identidade original com foto. Na região oeste, há 2 postos de coleta. Em Osasco, ele funciona no Hospital Regional, na Rua Ari Barroso, número 355, em Presidente Altino. Já em Barueri, a unidade fica no Hospital Municipal, na Rua Ângela Mirella, número 354, no centro da cidade. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5 horas e 48 minutos, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia, cobrindo toda a São Paulo e falando em especial com a nossa região oeste da Grande São Paulo, trazendo as principais notícias do dia. Já falamos aqui de polícia, de comportamento,
demos sugestões para o final de semana. Agora vamos falar de esportes. Afinal, a agenda esportiva do final de semana sempre realmente é muito carregada. Quem fala de esportes aqui no Jornal da Terra é o repórter Jefferson Miro. Uma boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Lobo. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Terra. Vamos falar aí do Super Paulistão Feminino de Handball. Handball? Handball. Itapevi está com um timaço aqui. Não, time de ponta, time de ponta. Time de ponta. Amanhã tem um jogo, abertura do campeonato para o time de Itapevi contra o Pinheiros, aqui no ginásio da Coab, Lobo. Na Coab. Jogaço a partir das 4 horas da tarde. Certo. E eu estive lá agora à tarde, acompanhei os preparativos para o jogo de amanhã. O treino pronto, vamos usar a expressão jamais manjada do que a minha careca. O treino pronto. Isso. E aí bati um papo com o técnico, o Thiago de Camargo. Dá pra gente ouvir aí a sonorinha dele? Então você tem que fazer a pergunta e ele vai responder. Beleza, eu perguntei para ele, porque ele foi auxiliar técnico do técnico anterior. E agora ele assumiu. Eu perguntei para ele como é que foi a transição para técnico. Vamos ouvir. Então, o Danilo passou a ser coordenador, né, agora, não só do handball, como de todos os esportes. E aí eu assumi a equipe como treinador. Já vínhamos pensando numa reformulação, que nós estamos com a equipe feminina já, esse é o terceiro ano, terceira temporada. Só que era o início, tecnicamente o time hoje é muito mais forte, então esse ano a primeira coisa que nós queríamos fazer era reformular a equipe. Reformulamos, trouxemos novas meninas de seleção brasileira, que é o caso da Agatha Goleira e da Patrícia. E nós também temos a Xepa, que é a loirinha, ela é seleção brasileira de beach, foi eleita a melhor jogadora do Mundial ano passado. Temos meninas de muita qualidade, como a pivô Carol, a Vitória, que eram de Blumenau. Vieram meninas que eram da equipe de Santo André, que foi campeã dos Jogos Abertos ano passado. Meninas de muita qualidade. E manteve também uma base da cidade. A Cris Goleira, que já está aqui já há 3 anos. A Mariana, a Jamile e a Aline. São meninas que são nascidas na cidade. Então, a gente só tentou assim, dar uma reformulada na maior parte do elenco, muito para melhorar a parte técnica. E conseguimos. Hoje a gente tem uma equipe de primeiro nível. Então, depois, Bobo, como tem 3 meninas de nível de seleção, eu perguntei a motivação. Como é que é a motivação do restante do grupo, vendo essas atletas conseguirem chegar até a seleção? Vamos ouvir. Com certeza motiva, porque elas também almejam alguma coisa, né? E você vendo que Itapevi começa a ter uma visibilidade, que o técnico da seleção começa a olhar com carinho para as nossas atletas, com certeza ele vai estar vendo as outras também. Então, assim, não só um orgulho para todas elas de ter as companheiras convocadas, como também inspira para que elas trabalhem para também ter uma oportunidade, né? E aí ele tá preparando um time forte para o jogo para amanhã, né, contra o Pinheiros. Vamos ouvir o que ele falou aí. Olha, a gente vem fazendo uma pré-temporada muito forte, tanto que você pode perguntar para as meninas aí o quanto que tá doendo, né? A gente até essa semana, por virtude de estar estreando, até tirou o pé um pouquinho, principalmente na parte física, que estava bem forte. Então a gente está preparando muito elas, não só para esse jogo, como para o campeonato todo. Como é um campeonato muito longo, e depois ainda a gente vai estar mesclando o Campeonato Paulista com a Liga Nacional, então a gente vai precisar ter elas aí prontas para aguentar a sequência de jogos, né? E amanhã é o primeiro passo, né? Se a gente quer chegar a algum lugar e nós temos uma equipe forte para chegar, é a vitória, pensar na vitória. 5h53. O Thiago, ele está confiante no time e briga pelo título. Olha só o que ele disse aí, Jô. A ideia é brigar pelo título. Nós temos aí grandes equipes com nome, né, no cenário do handball de muitos anos. É o Metodista, o Santo André, o Guarulhos, o Pinheiros tem muito nome também. Mas eu acredito que hoje nós temos um grupo que vai brigar sim pelo título. 5h53, o Jefferson entrevistou há pouco o técnico do time de Itapevi de handball. E aí a próxima pergunta, o que foi, Jefferson?
Então, a próxima pergunta, tem o bicho-papão também lá do handball, Sim, que é sim. a metodista. A metodista. Eu perguntei a ele como vencer esse bicho-papão. Vamos ouvir aí que ele respondeu. O primeiro passo era trazer mais atletas de nível nacional, nível de seleção brasileira, né? A gente precisava, porque por mais que a gente conseguisse equilibrar, sempre faltava aquele algo mais. Então hoje a gente tem uma equipe tecnicamente muito boa. Fisicamente está sendo trabalhada, as deficiências de cada uma, melhorar a parte física de cada uma, e taticamente a evolução com os jogos, né? Que vai estar fazendo com que elas consigam evoluir a ponto da gente conseguir derrubar. A metodista tem muita tradição, uma camisa muito forte, a gente tem que respeitar em todos os momentos, mas eu acredito que a gente consiga. O ano passado a gente conseguiu ganhar delas na Liga Nacional. Nós vencemos lá em São Bernardo por 1 gol. Foi um baita jogo, mas assim, eu acredito que para chegar na hora de decisão mesmo, faltaria alguma coisa. E esse ano acho que a gente está preparado, está se preparando também para isso. Por fim, para encerrar, além do jogo que vai acontecer amanhã no ginásio da Coab, ele falou dos atrativos que vai ter lá na quadra. Vamos ouvir. Olha, para o jogo, todos os nossos jogos, nós temos assim um atrativo a mais. A gente sempre sorteia alguns brindes na hora do intervalo, né? Faz algumas brincadeiras com o pessoal, com o público, para eles tentarem acertar o gol, arremessar de longe. Quem acertar consegue ganhar um brinde, uma camiseta do time, uma bola. Então, para o público, além do espetáculo de estar vendo essas meninas de excelente qualidade, né, meninas de seleção brasileira aí dentro de quadra, essas outras coisinhas, né, esse marketing que a gente faz de distribuir camisetas, uma bola, fazer um oba-obazinho com a torcida. Faltam 5 para 6. Foi o técnico Thiago, o que é o nome dele, Jefferson? Thiago de Camargo. Thiago de Camargo. Então o jogo é amanhã, que horário? Amanhã às 16 horas, o local é o CIEF, Avenida Pedro Paulino, 160, Coab, Itapevi. E antes disso, vamos ter o jogo às 10 da manhã na Arena Barueri, do Osasco Futebol Clube, pela segundinha do Paulista, é isso, né? Isso, Osasco Futebol Clube contra o Taboão. Lembrando que o Osasco Osasco e Taboão da Serra, isso às 10 horas da manhã, isso, na Arena Barueri. E no dia 11, o Cotia volta na segunda rodada também contra o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil, que é o time da Trafic. Isso, às 3 horas, poderoso, no estádio de Cotia. Também no poderoso estádio de Cotia. Poderoso. Você sabia que o ano passado o estádio de Cotia ficou fechado o tempo inteiro, por isso cabe a piada poderoso, porque tinha um monte de problema. Se o estádio Itapevi pôde sediar os jogos, você imagina como é o estádio de Cotia, meu amigo. Mas aí, falta 1 minuto, você tem 1 minuto para encerrar seu boletim, meu querido. E para encerrar, amanhã as semifinais, começa as semifinais do Paulistão. Às 18h30, em Mojimirim e Santos. E no domingo tem o clássico, São Paulo e Corinthians, às 16 horas no Morumbi. Você tem o telefone do Lúcio aí? O Lúcio, ele tá vendendo, tá vendo aqui no Mercado Livre. Você pode dizer que eu amo o Lúcio, tá? Eu amo o Lúcio. Nem vamos comentar, né? Jefferson Miro, muito obrigado. Segunda-feira você vai trazer pra gente aí todas as informações, os resultados do final de semana, combinado? Combinado, segunda-feira eu tô de volta. Um abraço, bom final de semana. Um abraço, termina aqui a edição número 82 do Jornal da Terra, nesse 3 de maio de 2013. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. O Jornal da Terra volta na segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio Terra AM 1330. Servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.